Bom, de volta com a Corda para a Vida. 7 horas e 25 minutos, não perca a hora, 7h25, 3328-7666. É o canal para você ligar e participar ou mandar sua mensagem para o 981-4037. Vou registrar aqui a Amélia com a gente na sintonia. Deixa eu trazer também mais mensagens aqui. 7 horas e 25 minutos. José Cláudio, José Antônio, muita gente já mandando mensagem. E com a gente aqui o nosso convidado de hoje, o doutor Juarez. Pedi até ele que chegue um pouquinho mais para cá, para ele ficar ao vivo aqui também, né, pelo Face aqui. Você pode acompanhar a entrevista pelo Face, pelo YouTube. É só acessar aí o canal Almir Santana, ou a página oficial no Facebook, Almir Santana Oficial. Tá bom? 3328-7666 é o canal para você ligar e participar. Você participa com a gente, né? Ou manda sua mensagem para o 981-4037. Deixa eu dar bom dia ao nosso convidado, Dr. Juarez Andrade, urologista, um dos maiores urologistas da Bahia. Esse mês de novembro, é o mês de combate ao câncer de próstata. Então você, ouvinte, pode ligar para cá e tirar sua dúvida. Dr. Juarez, bem-vindo. Seja bem-vindo aqui à Rádio Excelsior, o programa Corda para a Vida. Muito obrigado, amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Excelsior. Doutor Juarez, vamos falar, né, desse assunto tão importante que as pessoas às vezes negligenciam, né, não dão tanta importância, que é a necessidade de se buscar um médico especialista, um urologista, para verificar como é que está a sua próstata. Então, eu queria que você começasse falando a partir de que idade a gente tem que ter esse cuidado, quais são os riscos, né, para o homem, aquele que não procura no momento certo e que pode ser acometido. Aliás, a ciência diz que todos um dia terão câncer de próstata. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Qual o momento certo do homem procurar um médico urologista? Ou se tem idade, se existem riscos na família que podem antecipar essa busca. Pois é, Almir, a próstata é um pequeno órgão muito importante na reprodução. Ela fica localizada abaixo da bexiga e não costuma causar problemas até os 45 anos. São raros os tumores que incidem em pacientes abaixo dessa idade. Entretanto, a partir daí, e cada ano que passa, como você bem disse, aumenta esse percentual, um pequeno percentual de pessoas começa a ter alterações na próstata significativas, inclusive o câncer. Felizmente, é um câncer indolente, ele dá tempo da gente diagnosticar, resolver e tratar. A medicina aprendeu muito bem a tratar de forma eficiente o câncer de próstata, especialmente na fase inicial. Por essa razão, nós recomendamos que os pacientes analisem periodicamente a sua próstata, visitem seus urologistas, porque o diagnóstico precoce é muito importante. Só para dar um número, nós conseguimos curar mais de 90% dos cânceres de próstata quando localizados ainda na fase inicial, quando a doença não disseminou, quando não existem tecidos comprometidos em outros locais do corpo. Portanto, a gente cura 90%. E é extremamente raro, é difícil a cura de pacientes que têm a doença disseminada. Portanto, a gente sai de 90% para praticamente zero. Daí a importância da avaliação precoce, tentando diagnosticar o mais cedo possível a doença. Uhum. Olha, você que acompanha a gente em casa, no interior do estado, na capital, em outros países também pode ligar e participar. Estamos conversando aqui com o Dr. Juarez Andrade, um dos maiores urologistas do estado da Bahia, e claro que estaremos aqui para tirar, né, toda a sua dúvida. Você liga para cá, faz a sua pergunta e tira a sua dúvida com o Dr. Juarez Andrade. 3328-7666 ou 981-81-4037. Doutor Juarez, quais são os riscos, né, de não procurar no prazo correto, de repente, se tem uma avaliação de um estágio avançado do câncer de próstata? Tem cura ou fica mais difícil? Fica muito mais difícil. Quando a doença é disseminada, são raros os casos de cura completa. Portanto, novamente, o diagnóstico precoce é imprescindível, é extremamente importante, especialmente na nossa população. Nós sabemos que os afrodescendentes costumam ter a doença mais frequentemente e quando eles são acometidos dessa doença, ela costuma ser mais agressiva. Portanto, nessas pessoas especificamente, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, como também precisa olhar mais de perto aqueles pacientes que têm parentes próximos acometidos também da doença, especialmente se eles também tiveram a doença na fase mais precoce da vida. Ou seja, quem tiver histórico na família tem que redobrar a atenção. Teria que ir antes dos 45 anos?
Não, a Sociedade de Urologia preconiza que deve ser a partir dos 45 anos, nas populações com algum risco, e até de 50 anos, pessoas que não têm histórico na família e são de raças diferentes da afrodescendente. Olha, então, você que acompanha o Acorda para a Vida, havendo caso na família, a atenção tem que ser redobrada. Chegou aos 45 anos, de imediato procura aí um médico especialista. Sintomas, doutor Juarez. Vamos falar um pouquinho de sintomas. Quais são os sintomas? De repente o cidadão chegou aos 45 anos, não procurou o médico, mas está sentindo algo. Quais são os sintomas que podem alertar, ou até às vezes foi no médico, né? E de repente, um ano de ter ido no médico, 6 meses depois de ter ido no médico, está sentindo alguns sintomas. Quais são esses sintomas que podem chamar a atenção para a pessoa buscar de imediato um especialista, ou seja, um urologista? Infelizmente, o tumor do câncer de próstata, ele é sorrateiro. Ele, na grande maioria das vezes, não dá sintomas. E aí vem o perigo. As pessoas esperam sentir alguma coisa para visitar os seus médicos e acabam diagnosticando a doença mais tardiamente. Na verdade, os sintomas de dificuldade para urinar, muito comuns a partir de uma certa idade, são muito mais relacionados à doença benigna. E o câncer de próstata, na sua fase inicial, não dá sintomas. Mais tardiamente, provoca obstrução, dificuldade para urinar, dores ósseas, etc., sangramento, que são sinais mais tardios da doença. Portanto, chance de diagnosticar mais tarde, numa fase mais avançada, de cura muito mais difícil, com comprometimento, inclusive, importante na qualidade de vida. Olha, 7 horas e 31 minutos. Queria perguntar a doutor Juarez, quais as formas de tratamento, né? Como é que se detectou, de repente, o cidadão, e quais são os estágios também, né, da identificação do câncer de próstata, né? Claro que toda doença existem os estágios. E que ele falasse quais são os estágios e como é que se combate, não é? Como é que se combate essa doença? Bem, o estágio é muito importante. Nós precisamos saber que fase da doença ela foi diagnosticada. E eu queria chamar a atenção de um aspecto extremamente importante, é que no passado nós urologistas, quando diagnosticávamos câncer de próstata, tratávamos sempre. Depois nós aprendemos que, apesar do câncer de próstata ser absolutamente curável, tem um número expressivo de pessoas que não vai precisar do tratamento, porque tem a forma agressiva da doença e a forma tranquila de longa evolução, e, portanto, isso não vai causar nenhum mal, a gente não precisa tratar. Quanto às formas de tratamento, quando é câncer de próstata na fase inicial e aquele paciente tem uma boa saúde, uma expectativa de vida de 10 a 15 anos, a gente deve tratar, quando o câncer é agressivo. Então, o tratamento pode ser basicamente a cirurgia nas suas diversas formas, tem diferentes maneiras de fazer, ou a radioterapia. Naqueles casos avançados, nós tratamos com hormônio, que na verdade nós não mais imaginamos possível a cura, mas nós conseguimos controlar a doença, dar qualidade de vida àquela pessoa e uma sobrevida muito longa na grande maioria das vezes. Portanto, a gente tira o sofrimento, dá uma qualidade de vida, mas esse paciente acaba morrendo mais tarde, ainda com o câncer de próstata, porque nessa fase disseminada ele é incurável. Olha, então tá aí. E os tratamentos, né? Como é feito? A depender do estágio, a gente sabe que existe um avanço de tecnologia. Como é feito esse tratamento? O tratamento com quimioterapia, existe alguma outra forma alternativa de não se realizar a quimioterapia ou radioterapia? O tratamento do câncer localizado é a retirada do órgão, que é cirurgicamente, nas diversas formas, por videolaparoscopia, cirurgia robótica ou cirurgia aberta, ou ainda a radioterapia. O foco aí é atacar aquela base onde foi gerada a doença, que é especificamente a próstata. Quando a doença é disseminada, portanto o tratamento local não é mais eficiente, não adianta tirar aquela fonte primária, lá onde começou o problema, e deixar outras fontes presentes ao longo do corpo. Quando a doença é disseminada, portanto, nós tratamos o hormônio, que é basicamente, tem várias formas também de fazer, mas o que se preconiza, o que se pretende, é retirar a testosterona, que é aquele hormônio masculino que dá libido, que dá capacidade de relação sexual, mas que também atua como um fator de desenvolvimento do câncer da próstata. Quando a gente retira a testosterona, a gente acomoda aquela situação, o tamanho do tumor diminui, a evolução dele se arrasta durante muitos anos. Esse paciente pode ter uma vida de qualidade muito boa e uma sobrevida muito boa, sem maiores sofrimentos,
apesar de ter um câncer de próstata disseminado. Olha, são 7h35. Chegou uma mensagem aqui, até meu celular chegou até a rir a bateria aqui, tanta mensagem que chega. Um rapaz aqui, um senhor na realidade, ele tem 73 anos. Ele diz que sempre acompanhou a evolução da sua próstata aí, né, com exames anualmente. Ele descuidou, tem 5 anos que ele não vai ao urologista. E agora, sentindo alguns sintomas, diz que à noite acordava, né, para toda hora, né, e com contingência urinária. E isso chamou muita atenção dele, né? Ele foi ao médico e o médico disse que o estágio estava muito avançado, que estava muito, né, inchada, né, a próstata, ela dilata muito, né? Então o médico chamou a atenção dele, olha, está muito grande sua próstata e você precisa fazer esses exames aqui com urgência. Num estágio desse, como é que o médico vai proceder e o próprio paciente vai precisar de tratamento? Qual tipo de tratamento deve ser recomendado? Primeiro que ele pode não ter um câncer de próstata, é mais provável até pelos sintomas que ele tem uma hipertrofia prostática benigna. Comprovado que a inexistência do câncer de próstata, o que nós temos que combater é a obstrução que a próstata provoca. Na verdade, a próstata fica abaixo da bexiga e ela abraça a uretra. Quando ela começa a crescer, muitas vezes ela aperta a uretra, que é o canal por onde sai a urina, e o paciente costuma ter dificuldade miccional, dificuldade de esvaziar a bexiga, dificuldade para urinar. Fica urinando diversas vezes por noite, porque essa micção ela é imperfeita, ele não consegue esvaziar completamente a bexiga, tem que voltar de novo. Tem um gotejamento depois que termina de urinar, acaba manchando a roupa com urina. Tem a sensação de esvaziamento incompleto, ele termina de urinar e sente que ainda tem urina na bexiga. Portanto, ele vai tendo cada vez mais uma progressiva dificuldade de urinar. Esse problema, que é a hipertrofia prostática benigna a que me refiro, é tratado preferencialmente com medicamentos. Então, o padrão ouro é o uso de uma droga que relaxa a próstata e permite que a urina possa fluir livremente. Quando esse tratamento não tem o resultado esperado, aí os procedimentos cirúrgicos podem ser também indicados. Bom, são 7h37, o Geraldo Badá quer fazer uma pergunta, né, Badá? Fala aí, meu filho. Bom dia, doutor. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Doutor, como eu já sou seu paciente, né? A partir de quarta-feira já sou seu paciente. Já tive lá, tive uma consulta, agora na quarta aí eu voltei lá. Vou estar lá no Hospital da Cilindro com o senhor. Quero parabenizar a entrevista que o senhor deu na TV Bahia, gostei muito. Então, minha pergunta é 2 em 1. Doutor, tem gente que tem 46 anos, como tinha um paciente, 46 anos, ele fez o PSA e resolveu fazer o toque. Aí deu que ele tinha um problema. Aí eu queria saber qual a porcentagem do PSA e o toque junto. Se ele fazendo esses dois, se descobre que a pessoa está com problema. E a outra pergunta a pessoa que tem 50, 60, cada um tem uma porcentagem mais de ter um problema também na próstata, né? De 50, 60 e 70. E também o lado quem tem alguém na família, se tem algum problema. Tudo isso é um sintoma para a pessoa procurar mais ainda um médico. Responder da segunda primeiro, quem tem parentes, especialmente de primeiro grau, com histórico da doença, precisa prestar um pouco mais atenção. Então, história familiar e fatores raciais são importantes, e a gente sempre chama atenção disso, essas pessoas devem ser um pouco mais atentas. Em relação à eficiência, que você quer saber sobre a eficiência do toque retal mais o PSA, não conseguimos ainda uma perfeição, porque existem muitos tumores que ainda não produziram PSA, eles são muito pequenos para serem percebidos também ao toque retal. Mas o que se sabe é que as doenças clinicamente significativas já apresentam ou o PSA mais elevado, ou então alguma alteração no toque retal. Então, ainda que alguns pacientes terminem sua consulta urológica sabendo que a próstata, com conhecimento de que não tem um câncer da próstata, eles podem ter um percentual pequeno, ainda podem ter o câncer de próstata, sim, mas eles não terão uma doença significativa, clinicamente significativa. Portanto, não precisa realmente fazer o diagnóstico nessa fase. O que nós lutamos para encontrar hoje é o câncer de próstata clinicamente significante. Porque esses outros não precisa tratar, não precisa sequer diagnosticar, acabam sendo um transtorno na vida de um paciente que conhece uma doença,
conhecem a existência da doença, que não vai causar mal nenhum, mas em contrapartida causa um importante sofrimento psicológico. O que nós lutamos muito seriamente é para diagnosticar doenças na fase inicial, mas que tenham características clinicamente significantes. Essas doenças terão ou alteração do PSA ou alteração ao toque retal. Olha, 7 horas e 40 minutos, não perca a hora 7h40. Chegando aqui muitas mensagens aqui pelo 981814037. Deixa eu tentar abrir aqui essas mensagens que chegam aqui para a gente, com certeza, perguntas aqui para o doutor Juarez. Eu já queria fazer uma aqui, doutor Juarez, com relação ao pós-operatório e também após o tratamento de quimioterapia, se necessário. Quais são as sequelas que ficam para o homem? Nós já lutamos muito em tratar doenças clinicamente insignificantes, exatamente porque o tratamento implica em sequelas. A partir dos anos 90, essas sequelas diminuiriam muito. No passado, nós tínhamos que quase a totalidade dos pacientes com dificuldade de ereção depois da cirurgia e um número expressivo de pacientes sem um perfeito controle da urina. A cirurgia evoluiu muito nos últimos anos e hoje nós conseguimos, em 60% a 70% dos pacientes, manter a função da ereção preservada após a cirurgia e só 3% dos pacientes têm alguma dificuldade de controlar a urina no pós-operatório. É uma cirurgia extremamente segura do ponto de vista, eu falo para as esposas que elas podem ficar tranquilas que os pacientes voltam para o quarto, os pacientes não vão para a UTI, na sua grande maioria, a menos que tenham problemas cardiológicos severos e tal, mas pela cirurgia propriamente dita, eles não vão para a UTI, eles não tomam sangue, portanto é uma cirurgia que a medicina dominou. Nós sabemos como fazer exatamente aquele passo a passo, dando toda a segurança possível para um resultado com êxito. Então quer dizer que qual dos procedimentos, né, trazem menos impacto para a vida do homem, ou seja, alteram menos a sua rotina futura, né, depois da cirurgia? A quimioterapia ou a cirurgia de raspagem? Né? Na verdade, a cirurgia para retirada completa da próstata tem ainda um número de pessoas que fica com dificuldade de ereção e, eventualmente, um ou outro paciente com dificuldade de controlar a micção. Esses dois problemas podem ser corrigidos e você pode devolver qualidade de vida do paciente. Mas você está entendendo que esse é um preço a pagar para a cura de uma doença que, quando agressiva, quando clinicamente significante, ela é realmente letal, inclusive, ela causa um sofrimento importante e pode levar à morte. Portanto, o preço do risco, nós temos que contrabalançar, equilibrar do lado a relação custo-benefício, tratando especificamente aqueles pacientes com doença importante, as doenças que podem evoluir ou que têm boa chance de evoluir, e tentando criar maiores chances para que as sequelas inexistam. Na verdade, a quimioterapia, vou só pontuar direitinho, a quimioterapia é o último tratamento da linha, né? Inicialmente, naquelas doenças disseminadas, nós fazemos hormonioterapia, que eu falei aqui, que é a retirada da testosterona. Quando esse tratamento não tem resultado satisfatório, deixa de responder depois de alguns anos, aí sim a quimioterapia entra. Portanto, quimioterapia para câncer de próstata é um tratamento que existe sim, mas é de exceção, é mais no final da linha. Olha, são 7 horas e 43 minutos, deixa eu faturar. Na sequência a gente continua com a entrevista aqui com o Dr. Juarez Andrade, médico urologista, e você, claro, pode tirar sua dúvida, pode mandar sua mensagem para o 981814037 ou ligar 3328-7666, a gente volta já já. Uma sólida educação abre portas para a vida. E diante de tantos desafios da sociedade atual, escolha pela formação de qualidade com valores e princípios. Colégio Nossa Senhora da Conceição, da educação infantil ao ensino médio e também tempo integral. Matrículas 3028-7500 ou cnscsalvador.com.br. A escolha que faz a gente sonhar. Colégio Nossa Senhora da Conceição, em Brotas, há 65 anos construindo uma educação para toda a vida. Um só povo, um só coração. Dia 16 de dezembro, a partir do meio-dia, os portões se abrem para o encontrão da família Excelsior, em novo local. Minha casa
Estacionamento da Universidade Católica, na Cardeal da Silva. Participe e traga a sua caravana, porque esse encontrão vai mudar a sua vida. De segunda a sexta você acompanha, às 8 horas, aqui na sua Rede Excelsior, Saúde no Ar. Apresentação, Patrícia Tosta. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Quer divulgar a sua empresa e não sabe como? Almeida tem a solução. Você tem ao seu lado a parceria e profissionalismo de Almeida Brindes. Confeccionamos calendários, porta-documentos, squeezes, treinas, canetas, chaveiro, entre outros. Visite-nos, divulgue sua empresa com segurança e qualidade. Satisfação garantida com a Almeida Brindes. Avenida Leovigildo Figueiras, 530, Galeria Franco Garcia. Fone 3328-7771. Ligue 3328-7771. Chegou a Fenagro, é o campo invadindo a cidade. De 24 de novembro a 2 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador. Vai ter exposição de animais, parque de diversões, arena off-road, cultura, culinária regional, provas equestres, leilões, julgamentos e muito mais. Venha que tem diversão garantida para todo mundo. Fenagro, de 24 de novembro a 2 de dezembro, Parque de Exposições de Salvador. Uma realização Acoba. Patrocínio Devassa. Se você está precisando de faixa, banner, adesivo, lona colhóis, backdrop, envelopamento de carro e outros materiais digitais, visite a Rai Print Impressão Digital. Na Rai Print você encontra placa para a fachada da sua empresa, plotagem de paredes, totem, placa de sinalização, mochila pirulito e muito mais. Temos o melhor custo-benefício do mercado. Preços especiais para agências de publicidade e produtoras de eventos. Fone 3401-5897, 3401-5897. Acesse www.raiprint.com.br. Precisa de óculos? Passe na Óticas Carol e aproveite as ofertas de aniversário. Só na Carol tem óculos completos Tecnol por 10 de R$ 17,90, Grazi por 10 de R$ 29,90 e Ralph por 10 de R$ 39,90. Consulte regras das ofertas na loja. Confira também incríveis modelos de sol das mesmas marcas. Tá esperando o quê? Corre para Óticas Carol, mais de 1.150 lojas em todo o Brasil. Minuto do Consumidor. As capas de celular são uma tentação. Coloridas, bichinhos, estampas, madeira, couro, silicone, uma infinidade. Mas para escolher uma boa capa, pense em alguns aspectos. A capa deve cobrir toda a carcaça do celular. A parte traseira deve ser rígida e as laterais de borracha para dispersar o impacto. O ideal é que as bordas sejam um pouco mais elevadas para absorver o choque da queda. As capas vedadas evitam a entrada de poeira, que pode arranhar a parte de trás do seu celular. Portanto, de nada adianta a capa ter um belo design e não proteger o seu telefone. Fique de olho. Você ouviu Minuto do Consumidor. Rede Excelsior. Acorda pra vida. Alvin Santana. Ó, o sino da Excelso aí, meu amigo Ivan, 7 horas e 48 minutos. Bom dia, amigo. Gostaria de saber se você tem como me informar se em uma abordagem policial somos obrigados a dar nossos celulares, porque os policiais querem ver nossas privacidades. Não sei se... Eu acho que a abordagem não é correta, não, né? Entregar o celular. Não vejo por que não. Não tem isso não, viu? Deixa eu ver aqui, tem perguntas aqui para o doutor Juarez Andrade aqui. A Thelma, né? Mandando mensagem. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar abrir aqui essas. Aqui, ela mandando mensagem aqui, vamos ver. Bom dia, bom dia a todos. Peraí, deixa eu colocar aqui no... Bom dia, Almi, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior. Almi, aproveitando a entrevista com esse médico urologista, eu gostaria de informar onde consigo marcar uma consulta com o urologista para fazer o teste de próstata, né? Porque meu marido está com 50 anos e eu não consigo. Eu acho assim mais difícil do que
o Outubro Rosa. Quando nós mulheres, para mamografia, eu acho bem melhor. A gente consegue. Já para homem, eu estou achando dificuldade. Eu gostaria de que você me desse assim, uma referência onde está fazendo esse cuidado com os homens. E também na família dele já teve caso, o tio dele, o pai. E aí a gente tem que se preocupar, né, meu irmão? Como a gente é assalariada, às vezes você não tem condição de estar pagando, porque infelizmente ainda são procedimentos caros e dificuldade também de urologista. Muito obrigada, um bom dia. Nada, bom dia. Doutor Juarez. Bom dia, Thelma. Bom, inicialmente eu queria lembrar que as mulheres são as grandes responsáveis por cuidar da saúde dos seus maridos. Os homens, eles são curiosos nesse aspecto. Eu não sei se pelo preconceito do exame somente, mas principalmente por acharem assim que as coisas acontecem para todos, menos para eles mesmos. Eles são um pouco, ou melhor, eu diria, bem menos responsáveis com a sua saúde. Então são as mulheres que os incentivam, na maioria das vezes, a procurar os médicos. Portanto, eu queria fazer esse elogio à responsabilidade que elas têm, não só com a própria saúde, como também com seus parceiros. Na verdade, por serem responsáveis, as mulheres visitam os médicos durante qualquer período do ano. E os homens, nessa fase do Novembro Azul, alguns se influenciam, mas é um pouco de um fogo de palha que acaba e eles perdem esse senso de responsabilidade. Por isso mesmo, por essa demanda, por essa procura ser muito maior nessa fase, os centros de urologia costumam ser bem cheios. Eu até desencorajo a que essas pessoas procurem urologistas em serviços públicos nessa fase, porque são serviços que estão absolutamente superlotados e de difícil acesso. Mas tem várias... Se não conseguir esse mês, vai tentar logo em dezembro, que aí já está... Exatamente. Diminuir um pouco mais a procura. A partir de dezembro, janeiro, essa demanda diminui expressivamente, Almir, e essas consultas são mais fáceis. Existem vários centros que atendem, centros de excelente, a urologia é muito bem servida, diga-se de passagem, com urologia, não só do ponto de vista qualitativo, como também quantitativo. Então essas pessoas, esses centros atendem sim, mas é claro que precisa marcação através da regulação. Como não é urgente, dá tempo muito bem, uma programação tranquila e com a hora marcada, cada um seja atendido da maneira conveniente. Bom, 7 horas e 52 minutos, mais perguntas chegando aqui. Almir Santana, bom dia. A árvore do colégio... aqui é com relação à árvore. Depois eu resolvo isso para você, Nathalie, viu? Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui de um rapaz que mandou aqui. Aqui, tem essa pergunta aqui. Olha, me pergunta, doutor Juarez, como fazer uma cirurgia, né? Tem um amigo de 60 anos, há mais de um ano, com indicação de cirurgia para a retirada da próstata. Ela pesa mais de 100 gramas, né? Um tumor benigno. Onde ele pode conseguir realizar essa cirurgia? Então, novamente, felizmente o tumor é benigno, de solução mais fácil e com bem menor possibilidade de sequelas, menor possibilidade de problemas. Ele inicialmente deve ter tentado, eu acredito, o tratamento clínico, que é o uso contínuo de medicações que diminuem essa pressão que a próstata exerce sobre a uretra e, portanto, facilitam o ato miccional. O paciente consegue voltar a urinar com facilidade usando um remédio por dia, um comprimido por dia, como se trata qualquer outra doença crônica, uma hipertensão arterial, por exemplo. Então, esse é o padrão ouro. Quando esse tratamento não é eficiente, a cirurgia pode ser indicada. Essa cirurgia, diferente da prostatectomia radical, trabalha só no centro da glândula, tirando o miolozinho, eu diria assim, desse órgão, para permitir a passagem da urina com facilidade. Ela é realizada nos mais diversos centros de saúde. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, lá a gente atende também no Hospital das Clínicas, mas existem outros serviços importantes e que eficazmente tratam esse problema espalhados na cidade. É claro que isso é organizado hoje através da regulação. Seguramente seu marido vai conseguir o tratamento. Olha, 7h54, mais perguntas aqui. Bom dia, amigo. Gostaria de saber, né, do doutor Juarez, se é possível diminuir o tamanho da próstata com medicamento. E se quem tem a próstata grande corre mais risco em ter o câncer. João, da Sussuarana. Excelente pergunta, João. Não existe relação entre tumor benigno e câncer de próstata. São doenças absolutamente distintas e quem tem uma não tem chance maior do que toda a população de ter a outra. Existem sim medicamentos para diminuir o tamanho da próstata, que em próstatas muito grandes e obstrutivas nós devemos usar. Quando é obstrutiva nós devemos ou podemos usar
é uma das alternativas do tratamento. Quando isso não resolve, aí sim precisa cirurgia. Mas eu queria te chamar a atenção que o simples fato da próstata crescer, se não causar obstrução e não for câncer, não implicará na necessidade de tratamento. Nem medicamento, nada? O médico só vai fazer o acompanhamento? Exatamente. Se a próstata é grande, mas não é câncer e não causa dificuldade para o esvaziamento da bexiga, dificuldade para urinar, nenhum tratamento deverá ser realizado. Quer dizer que tem esse caso também, né? Que muita gente, eu encontro e muita gente às vezes questiona e fala com a gente, poxa, o volume, né? Ou seja, o tamanho da próstata, ele aumentou muito. Então, quer dizer que nem sempre, quando aumenta, apresenta risco. Seria isso? Exatamente, exatamente. O tamanho da próstata é um dado não tão relevante assim, não é tão importante. O que a gente quer saber se tem câncer, especificamente câncer significativamente importante, doença clinicamente significativa, e esses precisam tratar, ou ainda se existem obstruções. Se está obstruída, se a próstata provoca dificuldade miccional, nós temos dois tipos de medicamentos que podem ser usados para diminuir a próstata e relaxar a próstata, para que a urina possa fluir livremente. Quando esses tratamentos não são eficazes, a cirurgia, que é uma cirurgia também muito segura e tranquila, na maioria das vezes por via endoscópica, nós conseguimos resolver o problema e esses pacientes voltam a urinar normalmente. Olha, 7 horas e 56 minutos. Doutor Juarez, aproveitar, né? Muita gente me questionando, perguntando, poxa, onde é que o doutor Juarez atende? Quais são os lugares que a gente pode encontrar com ele? Muita gente elogiando aqui a entrevista. Tem contato, tem um número que as pessoas podem ligar e marcar uma consulta, doutor Juarez? Muito obrigado, Ami. Nós atendemos no Hospital da Bahia, eu sou coordenador do Serviço de Urologia do Hospital da Bahia, e os pacientes podem contactar o número 2109-2260. Sou também professor da UFBA e, portanto, atendo no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Esses são os 2 centros onde eu atuo. Então, pronto, existe também a parte gratuita, né? O Hospital das Clínicas, as pessoas podem buscar. O Hospital das Clínicas é por ordem de chegada, geralmente, né? Ou ele consegue marcar por telefone? Não, era assim, era por ordem de chegada, mas hoje é por regulação. Sim. Então pronto, tem que buscar a regulação para conseguir o atendimento. Mas é um excelente serviço de urologia, tem um grupo de urologistas grande e extremamente bem informado, um serviço que funciona muito bem no hospital, eu tenho muito orgulho de participar dele. Olha, um dado importante aqui, de acordo com o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, serão 68.220 casos até o final deste ano de câncer de próstata. Viu? Especialistas alertam sobre cuidados necessários para a prevenção da doença. Eu queria que o doutor Juarez falasse, tem um evento importante, doutor Juarez, que vai acontecer aqui em Salvador? Sim, veja como a prevalência dessa doença é importante. São 61 mil pacientes ano, mas não implica necessariamente que todos eles necessitarão tratamento. Eu chamo bastante atenção disso, porque não precisa se apavorar porque tem um câncer da próstata. Muitos deles sequer necessitarão de tratamento. Aqueles que precisarem de tratamento, seguramente a medicina tem uma chance expressiva de curar definitivamente o problema. Estou falando de doença localizada. Quanto ao evento, a convite da Harley Davidson, nós vamos fazer uma palestra aberta ao público no próximo dia 22 às 19h30, que irá focar no urologista, na relação do urologista com a população masculina. Nós queremos ampliar a nossa visibilidade por parte da população, não só como médico que trata a próstata. Nós tratamos os aparelhos geniturinário no homem e urinário na mulher, mas especificamente em relação ao homem, que é o mês em que se foca muito isso, nós queremos nos posicionar e somos as pessoas que cuidam da saúde masculina como um todo. Desde o nascimento, o bebê deve ser avaliado assim que nasce por um urologista. No início da adolescência, o urologista deve também acompanhar. Na necessidade, no desejo de ter filhos, o urologista deve novamente participar da vida dessas pessoas. E depois, na terceira idade, enfim, ou até antes, a partir dos 45 anos, quando os problemas de próstata começam a surgir. Portanto, nós estamos absolutamente ligados à vida dos homens em todas as suas fases. E não só de próstata, nós devemos esclarecer, portanto, e essa será
Esse será o tema da nossa palestra no próximo dia 22. Bom, doutor Juarez Andrade, eu quero agradecer, médico urologista, um dos maiores urologistas da Bahia, quero lhe agradecer a sua participação aqui, tenho certeza que nosso ouvinte, né, conseguiu tirar aí muito as suas dúvidas, e claro que nada melhor do que ele procurar, né, um especialista para fazer a sua consulta. Muito obrigado, Almir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior. Espero ter contribuído um pouco para esclarecer desse importante problema. A gente não quer assustar, porque não precisa assustar. Nós queremos que as pessoas entendam a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, e quanto mais cedo os diagnósticos são realizados, mais eficaz é o procedimento e menos sofrido em relação aos resultados. Portanto, é extremamente importante essa visita periódica e deixar a mensagem que os pacientes, a exemplo das mulheres, os homens, a exemplo das mulheres, devem ter um pouco mais ou muito mais responsabilidade com a saúde do que aquilo que hoje, do modo que se apresenta hoje em dia. Muito obrigado mais uma vez, Almir, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior. Ok, doutor Juarez, obrigado. O Acorda para a Vida fica por aqui, são 8 horas em ponto. A gente volta amanhã a partir das 6 horas. Vocês ficam agora na companhia da Patrícia Tosta, aqui na M840, e o Fernando Cabuz, na FM 106,1, né, com o Manhã Excelsior. Lembrando que na próxima semana a gente estará ao vivo, direto da Fenagro, hein? Com o estúdio da Excelsior lá, levando a programação para vocês. Tchau, tchau, até amanhã, fiquem com Deus.